Boa tarde, meu nome é João Diego da Silva Brandão, eu curso licenciatura em Letras, meu RU é 101 7724. Hoje nós vamos abordar os temas da Transamazônica, Rodovia Transamazônica e da usina hidrelétrica de Belo Monte, além do programa Morar Bem, que teve grande impacto aqui em minha cidade, em minha região no caso. A evolução chega à Amazônia com o acontecimento da inauguração em 30 de agosto de 72 da nova rodovia de ligamento da região norte. Assim foi realizado o projeto da rodovia Transamazônica e, de outro lado, um outro marco histórico que chegava era a usina hidrelétrica de Belo Monte, conhecida como UHE Belo Monte. Com vários estudos sobre a temática das duas megas obras e seus impactos nas regiões locais e estaduais, vislumbramos que na primeira obra o impacto ocorreu de modo severo, pois mudou a cultura da região, além de abrir caminhos para o desmatamento e outras vertentes de calamidade na fauna e flora da região, que foi a Amazônia. Já com a UHE Belo Monte, tivemos grandes impactos sociais locais, pois houve necessidade de mão de obra especializada e vários estudos para que fosse realizada a implementação do projeto, que foi bem específico. Aqui a gente começa a abordar os grandes impactos que teve as duas obras. Eu trouxe algumas imagens que falam sobre isso. A minha primeira imagem, ela fala do início da rodovia de Belo Monte. Ela começa em Cabedelo, Paraíba, e finaliza em Labreal, no Amazonas. É bem extensa essa rodovia. Ela tem cerca de 4.800 quilômetros, salvo engano, e foi muito trabalhoso à época porque nós não tínhamos tecnologia suficiente como temos hoje. Outro fato bem importante é essa imagem que eu trago, ela ilustra os grandes problemas e desafios que nós temos nos meses de outubro a março, pois são períodos chuvosos que acontecem na Transamazônica e com isso ela fica impossibilitada de transitar, pois tem partes que não estão pavimentadas e que teve início da pavimentação em 2019, ou seja, no ano passado. Aqui mais uma foto que demonstra como é a rodovia Transamazônica. Eu espero que esteja pegando bem, porque eu estou bem a foto, a imagem está bem na minha frente. A gente percebe que é algo muito surreal que acontece no nosso país, que a gente desconhece pelo fato de essa é a desligação na cidade de Anapu, na Paraíba também. Eu estou mostrando as imagens rápido porque são só 4 minutos, é pouco tempo, então a gente tem que debater. Essa rodovia Governo Antônio Mariz, nome atribuído a BR-230 no trecho duplicado entre Campina Grande e João Pessoa, na Paraíba. Em outro trecho duplicado também, da Avenida Marabá, no Pará, a gente percebe que houve grande evolução, que já está pavimentado, então são marcos históricos assim muito bons. Aqui a BR-230 no município de Pombal. E agora a gente adentra no assunto relevante da usina hidrelétrica de Belo Monte, uma vez que foi bem impactante também
a obra e a gente teve bastante danos ao ecossistema. Esta é a vista do rio Xingu, muito linda por um acaso, eu não conhecia, mas é uma vista assim deslumbrante. Esse foi o dia que houve o leilão para que houvesse as obras da hidrelétrica. O Greenpeace fez um protesto no dia da realização do leilão. O cacique Rani, com a sua petição, protestando, e as assinaturas aqui, protestando a defesa da hidrelétrica, pois o impacto seria muito grande nas comunidades. E como houve e sempre há, quando acontece uma grande obra, é que a migração de pessoas e isso altera o ecossistema sociocultural, da região. Aqui é a volta do Xingu, que antes tinha abundância de água e houve a seca. Como a gente pode visualizar, houve grande impacto ambiental nessas duas obras que não estavam sendo previstos, mesmo com tanto estudo. No início do projeto de Belo Monte, estava prevista a construção de 7 hidrelétricas. Com o estudo do projeto, reduziu-se para 2. Uma foi essa imagem que eu acabei de mostrar, que é da barragem do Pimental, que já está implantada, com algumas turbinas já funcionando. Lembrando que a usina de Belo Monte está funcionando hoje, atualmente, com todas as turbinas, e que gera 11 megawatts, e isso dá para abastecer quase 60 milhões de famílias. Esse é o mapa do projeto da usina de Belo Monte. Como vocês podem ver, como eu tinha dito antes, é uma mega obra assim, bastante extensa, que realmente teve um impacto muito grande nas regiões. Naquele mapa a gente pode ver como o projeto era bem extenso e complicado de ser efetuado. Aqui é uma imagem bastante peculiar que eu vou trazer para vocês. Essa imagem ela é da Sara Rodrigues de Lima, que afirma que o Xingu está morrendo. Ela é uma pesquisadora ativista muito conceituada e reconhecida, que afirma que o Xingu está morrendo devido à construção da usina hidrelétrica. Aqui a gente pode constatar o que ela fala, que são peixes encontrados mortos por falta de água naquela região. E, para finalizar essa parte da demonstração de fotos que eu trouxe, de imagens para vocês, da usina de Belo Monte, da Transamazônica, que são obras que são um marco mesmo para a nossa história, eu trouxe a usina já finalizada. Ela, de fato, é imensa e linda. Um dia eu espero conhecê-la. É um marco na história. Mas, continuando, eu trago o projeto Minha Casa Minha Vida, que aqui no Distrito Federal é conhecido como Morar Bem. Ele tem por finalidade amparar famílias de baixa renda. Essa imagem que eu mostrei é em Eunápolis, na Bahia, que é o mesmo projeto que é aplicado no programa Minha Morar Bem. Aqui é uma típica placa de identificação. Quando eles começam o projeto, eles colocam essa placa demonstrando os gastos, o tempo que vai ser despendido para a obra e tudo mais.
E aqui eu trago uma imagem de uma das regiões RAs, que é Recanto das Emas, ou Riacho Fundo, não sei como é bem definido, porque fica entre as duas cidades satélites aqui do DF, ou RA, agora é definido pelo novo governador, que é o programa Morar Bem. E com isso a gente pode ter uma ideia de como é e como está sendo essas obras no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Vale relembrar que as obras da Transamazônica foram retomadas no ano de 2019, como eu havia citado, pois há determinada época do ano que é totalmente inviável o transporte ou fica totalmente inviável o trânsito na rodovia, visto que boa parte não era pavimentada e que começou a ser reconstruída agora no ano de 2019 e começou a ser reconstruída no ano de 2019. A usina hidrelétrica de Belo Monte foi instada com diversos estudos de grupos liberais, de ambientalistas e acadêmicos que afirmaram à época que o projeto iria provocar a alteração do regime de escoamento do rio com a redução do fluxo de água, afetando assim a flora e a fauna locais e induzindo diversos impactos socioeconômicos. Houve um estudo formado por 40 especialistas que possui 230 páginas, que defende que a usina não era viável e dos pontos de vista social e ambiental. Além das vertentes que podemos visualizar, apresenta-se várias polêmicas quanto às duas megas obras que hoje fazem parte do nosso cotidiano brasileiro. À época de sua criação houve muito questionamento e muito tumulto devido ao impacto que haveria. Hoje, com os ânimos mais calmos, percebemos que naquele momento, para que houvesse a evolução e a criação dessas megas obras e outras que existem no Brasil afora, eram necessárias para que pudéssemos ter um arcabouço de como lidar com obras impactantes, tanto social, regional e fauna e flora do nosso ecossistema. Assim, o processo de evolução deixa de se tornar um mito e passa a ser real. Impactos haverá e haverão sempre, independente do que seja criado. Amenizar esses impactos é que a sociedade, ativistas liberais, cientistas acadêmicos e governo precisam trabalhar em conjunto para que isso sim ocorra, pois o tempo de discussão que leva-se é o que não está certo e decidir o que é errado ou o que é certo não é o que o país ou o planeta precisa no momento. O que nós precisamos é saber que o projeto vai dar certo, é saber que o impacto que esse projeto tem, ele não vai inviabilizar a sociedade de ter trabalho, de ter economia, de ter educação e até de não se mudar daqueles locais onde residiam. É muito importante salientar isso, pois a gente tem por base essas megas obras que nos lembram que as cidades em volta dessas obras que mais sentem seus aspectos evolucionais, como foi o caso de Altamira e do Amazonas, da cidade do Amazonas, que teve grande impacto e imensurável. E mesmo assim hoje estão sendo consolidadas com o bel prazer de terem sido desenvolvidas por conta disso. Quanto ao programa Minha Casa Minha Vida, há uma relação, em relação à divulgação hoje, de 695 famílias são de relação de inscrição individual, que é chamado RII,
e 430 de relações de inscrição por entidades, que é a RAI, RE, ou seja, com indicações de corporativas. Deste montante, 418 vão morar em prédios construídos por empresas e 12 vão residir em apartamentos. 12 vão residir em apartamentos construídos por corporativas. O próximo passo é enviar os dados dessas famílias ao banco com o objetivo de permitir a assinatura do contrato de financiamento. Lembra o secretário de Habitação Geral do Magela, naquela época. Então, assim, o programa Minha Casa Minha Vida, Morar Bem, precisa estar inscrito e no novo cadastro de habitação, uma das ferramentas do programa Morar Bem. Ao todo foram 365.960 candidatos inscritos, sendo que 323, 015 na RI e 52.945 na RE. Desse total, a gente pode permenorizar que poucos, como eu cito em minha pesquisa, são contemplados, visto que o programa ele destoou para uma realidade que não se aplica mais a de famílias de baixa renda, que ganham um salário mínimo, por exemplo. Ele está abrangente a famílias que estão mais voltadas para uma condição de renda maior e que, enfim, porventura possam financiar uma casa de uma forma ou de outra. Vale ressaltar que todo o arcabouço que a gente tem nesse portfólio é simplesmente uma demonstração de como a gente deve reagir e como a gente pode conseguir usufruir dessas mega obras que são realizadas em nossas regiões. Fato é que nós temos a Transamazônica, que data de 1972, para Belo Monte, que é mais atual, que o projeto foi realizado em 1975, salvo engano, 1975, mas que foi finalizado em 2018. São obras distintas e com um grande histórico que podemos se embasar, assim como o programa Minha Casa Minha Vida, Morar Bem, que foi lançado em 2009 com o intuito de gerenciar a benfeitoria a famílias. Hoje a gente não tem essa realidade, mas podemos. No entanto, paira mais uma vez o questionamento. O sistema governamental ele favorece aqueles que entende merecedores, ou é imparcial ou não, enfim. E é uma dúvida que vai permanecer até a gente conseguir entender de fato como o sistema ele funciona, se deu certo ou não, e aguardar as melhorias chegarem para ver o quão grande podemos ganhar com isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até brevemente. Boa tarde.